Boa tarde a todos, nós somos alunas do curso de Biomedicina da Universidade Federal Fluminense. Eu me chamo Luísa da França Lozito e nosso grupo é composto por mim, Grazélia de Assis Rosa e Gabriela Medeiros Catan. Hoje iremos apresentar um seminário sobre anatomia aplicada à esteatose hepática para a disciplina de Anatomia da Morfologia 6, ministrada pelos professores Márcio Antônio Babinski e Eliette Dalla Corte Franch. Aqui estão alguns tópicos que serão abordados na nossa apresentação, desde a anatomia geral do fígado, a esteatose hepática propriamente dita com sua evolução clínica, causas, diagnóstico, graus e tratamentos. Bom, mas o que é o fígado? Primeiramente, vamos buscar entender o fígado normal para depois partir para o patológico. O fígado é a maior glândula e a maior víscera do corpo humano, sendo um órgão central para o metabolismo, dadas suas importantíssimas funções de remoção e decomposição de substâncias tóxicas, regulação dos níveis sanguíneos de glicose e de lipídios, armazenamento tanto de algumas vitaminas quanto de ferro, cobre, glicogênio. Ele também faz quebra ou modificação de aminoácidos e síntese proteica e produção de energia térmica no repouso. Além disso, o fígado também possui uma função exócrina de secretar a bile, e a sua secreção é constante, porém, no período entre refeições, ela fica armazenada na vesícula biliar. O fígado também é um órgão de extrema importância no feto para a hematopoiese e, quando saudável, tem uma coloração marrom avermelhada. Essa coloração pode variar com o teor de gordura, então, quando temos acúmulo de gordura, o fígado assume uma coloração amarelada, característica da esteatose, o que será abordado mais à frente. Bom, a sua consistência varia de macia a firme, isso porque o fígado é um órgão altamente vascularizado, ele possui um grande volume sanguíneo. E por isso ele tem essa consistência mais macia, fazendo com que se ajuste ao formato dos órgãos circunjacentes. Também é um órgão friável, ou seja, que se desfaz ou desmancha facilmente devido à pouca quantidade de tecido conjuntivo que possui. Quanto à localização, o fígado encontra-se protegido pela caixa torácica, profundamente as costelas de 5 a 10. Encontra-se na sua maior parte no hipocôndrio direito e na região epigástrica, podendo uma pequena porção estender-se até o hipocôndrio esquerdo. O fígado é um órgão intraperitoneal, ou seja, ele está recoberto por peritônio. Bom, o fígado é um órgão que cresce rapidamente no início do desenvolvimento, chegando a cerca de 5% do peso corporal na criança. No entanto, há uma diminuição gradual disso, reduzindo a razão entre o peso do fígado e o peso corporal, e consequentemente diminuindo o metabolismo também, e o fígado no adulto chega a 2% do peso corporal. Esse órgão tem uma alta margem de segurança, isso porque estima-se que 1/3 do fígado seja suficiente para manter a função hepática normal. É importante conhecer o tamanho médio do fígado, porque alterações nesse tamanho, como o crescimento, podem indicar problemas como a esteatose hepática. O fígado possui duas faces, uma face diafragmática e uma face visceral, separadas por uma margem inferior bem delimitada. A face diafragmática é lisa e convexa e está parcialmente fixada ao diafragma pelo ligamento coronário. A porção diretamente aderida ao diafragma é conhecida como área nua, representada aqui nessa figura, e não está recoberta por peritônio. Estando o fígado em íntimo contato com o diafragma, a sua posição na cavidade abdominal varia com a respiração. Então, na inspiração, o fígado abaixa e na expiração, o fígado sobe. E isso tem uma grande importância clínica que também será abordada posteriormente nessa apresentação. Enquanto a face diafragmática é antero-superior, a face visceral é póstero-inferior, côncava e coberta por peritônio, exceto na fossa da vesícula biliar e na porta do fígado. Essa face é marcada pela presença de fissuras e impressões no cadáver que fornecem informações sobre as relações topográficas do fígado. O fígado é preso à parede anterior do abdômen, ao diafragma e às outras vísceras por ligamentos, como o ligamento falciforme, que divide em lobos, o ligamento coronário, que liga ao diafragma, e os ligamentos triangulares, que são continuações desses, o ligamento redondo, sendo o falciforme redondo ligando o fígado à parede anterior, o ligamento venoso e o momento menor, que se estende até a fissura do ligamento venoso e liga o fígado a outras vísceras. O fígado pode ser dividido anatomicamente em lobos, mas essa divisão tem pouca importância funcional. Na face diafragmática vemos 2 lobos maiores, um direito grande e um esquerdo menor. E na face visceral podemos encontrar mais 2 outros lobos acessórios, um lobo quadrado, que é antero-inferior e está em íntimo contato com a vesícula biliar, e um lobo caudado, que é póstero-superior e emite uma cauda, o processo papilar, que liga o lobo caudado ao lobo direito. Como já foi mencionado, a divisão do fígado em lobos anatômicos não tem tanta importância funcional. A divisão que é mais funcionalmente, clinicamente e cirurgicamente relevante é a do fígado em segmentos. As veias hepáticas esquerda, média e direita dividem o fígado em 4 regiões.
E os componentes vasculares e biliares das tríades portais subdividem essas regiões em 8 segmentos. Cada segmento é drenado por um tributário dos ductos hepáticos e suprido por um ramo da veia porta e um ramo da artéria hepática própria. Essa divisão é importante do ponto de vista funcional e clínico e cirúrgico, porque cada segmento é independente no que se diz a sua vascularização, ou seja, caso seja comprometido, ele pode ser retirado sem afetar a função hepática dos demais. É importante mencionar que o lobo caudado corresponde a esse primeiro segmento aqui. Então, esse lobo, sim, por si só, é funcionalmente importante. Quanto à vascularização, o fígado possui uma dupla irrigação, uma venosa dominante e uma arterial menor. O sangue rico em oxigênio chega ao fígado pela artéria hepática própria, que é um ramo direto do tronco celíaco. O tronco celíaco emite, primeiramente, uma artéria hepática comum, que dá uma artéria gástrica direita e uma artéria gastroduodenal, e se continua com uma artéria hepática própria, subdividindo-se em direita e esquerda para os lóbulos hepáticos e dando também uma artéria cística para a vesícula biliar. O sangue rico em nutrientes vindo da digestão chega ao fígado pela veia porta, que é uma união da veia mesentérica superior com a veia esplênica, tendo também outras tributárias, como a veia mesentérica inferior. O sangue rico em oxigênio proveniente da artéria hepática e o sangue rico em nutrientes proveniente da veia porta se misturam nos sinusoides hepáticos dos lóbulos hepáticos para ser metabolizado pelos hepatócitos. Esse sangue, então, cai na veia centrolobular, que é uma tributária das veias hepáticas. Então, as veias hepáticas direita, média e esquerda drenam o sangue metabolizado para a veia cava inferior. Quanto à inervação, o fígado possui tanto uma inervação simpática quanto uma parasimpática. A inervação simpática é feita pelos nervos esplâncnicos maior e menor, que acompanham o feixe vasculonervoso do fígado. A inervação parasimpática é feita pelo nervo vago, e o fígado também possui relação com o nervo frênico, devido à sua área nua, que está em contato com o diafragma. Quanto à drenagem linfática, o fígado possui 2 sistemas, um subperitoneal, que está logo abaixo do peritônio e é mais superficial, e um intraparenquimatoso, ou seja, que está dentro do parênquima do órgão e, portanto, é mais profundo. Também possui 2 vias, uma para a porta do fígado, onde os linfonodos drenam para os troncos intestinais e, posteriormente, para a cisterna do quilo, e uma via que é pelo diafragma, onde esses linfonodos drenam para os troncos broncomediastinais. Nós trouxemos aqui um corte transversal do abdômen, onde podemos chegar o fígado, a veia cava inferior, a aorta, os componentes da tríade portal, a veia porta, um ramo do ducto hepático e um ramo da artéria hepática própria, o estômago e o baço. E é importante destacar aqui que se há um aumento do lobo caudado do fígado, que pode ocorrer na esteatose hepática, pode haver uma compressão da veia cava inferior. Dito isso, passo a palavra para a Graziele continuar a apresentação. Bom, vamos falar agora sobre a esteatose hepática, que consiste em uma deposição de gordura dentro dos hepatócitos. Lembrando que a esteatose ela pode afetar outros tecidos, como o hepático, renal, cardíaco e muscular. Apenas se considera esteatose hepática quando a porcentagem lipídica passa a ser superior de 5% do peso do fígado, e essa doença comete de 25% a 35% da população mundial. Como evolução clínica, nós temos de esteatose hepática para esteatohepatite e após para cirrose. A esteatohepatite consiste em um maior acúmulo de gordura que pode gerar inflamações e lesões no tecido. Quando se começa a lesar esse tecido, se formam cicatrizes. Essas cicatrizes fazem com que o tecido perca sua funcionalidade, porque se forma um tecido fibroso, e é irreversível. É importante citar que os sintomas normalmente não existem, é assintomática a doença. No entanto, se pode notar uma fadiga, uma dor abdominal no máximo. As causas podem ser divididas em alcoólicas e não alcoólicas. A obesidade é a primeira delas, que é a mais frequente, devido à alta ingestão de triglicerídeos. Já a diabetes mellitus do tipo 2 é uma doença que apresenta resistência à insulina e não se vai ter uma reserva de glicogênio suficiente, logo se vai necessidade de fazer mais gliconeogênese, e o corpo, compreendendo isso, vai acumular mais gordura como reserva energética. Já os altos níveis de colesterol vai gerar um acúmulo de triglicerídeos nos tecidos, enquanto a hepatite do tipo B e C, que é uma doença viral, vai ter maior poder de desencadear uma inflamação nesse tecido e lesar o tecido, diminuindo sua funcionalidade, e assim vai ter um acúmulo de gordura. Nessa imagem, na fotomicrografia, podemos ver as vesículas de gordura, são esses espaços em brancos, e essa doença descentraliza o núcleo, deixando na periferia. O uso excessivo de medicamentos também é um fator importante, devido a alguns medicamentos serem hepatotóxicos e poderem lesar
o fígado diminuindo sua funcionalidade, levando a uma esteatose hepática. A doença de Wilson é uma doença hereditária caracterizada pela dificuldade de eliminar o cobre, que vai se acumular no organismo e levar a uma intoxicação. O sinal comum dessa doença é o anel de Kaiser-Fleischer, que vai alterar a pigmentação da membrana de Descemet e uma deposição de grânulos vai ocorrer, como podemos ver na imagem, essa parte amarronzada. Esse cobre também vai se depositar no fígado, causando uma lesão e levar ao acúmulo de gordura devido a essa lesão. Já a esteatose hepática alcoólica, o álcool necessita ser oxidado e a alta ingestão dele vai depletar mais nicotinamina adenina de nucleotídeo, resultando numa inibição do metabolismo aeróbico no ciclo de Krebs, e as reservas energéticas de glicogênio vão ser consumidas mais rapidamente devido à necessidade de fazer o metabolismo anaeróbico, e assim vai ter uma estimulação da lipólise, e o corpo entendendo que precisa de mais reservas energéticas, vai armazenar mais lipídios. Agora passo a palavra para a Gabriela, que vai dar continuidade ao trabalho. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico da esteatose hepática. Esse diagnóstico normalmente é feito por meio de exames físicos, laboratoriais ou de imagem. Se for detectada alguma alteração nos resultados desses exames, é importante levantar a história do paciente para ajudar no diagnóstico. Os exames físicos que podem ajudar no diagnóstico da esteatose hepática são os exames de percussão e de palpação. A percussão tem a finalidade de estimar o limite superior e a borda inferior do fígado. O som produzido pela percussão sobre o fígado é chamado de maciço e utiliza seu som submaciço para delimitar os limites hepáticos, superiormente com o diafragma e inferiormente com a cavidade abdominal. A percussão, além de avaliar a maciez do fígado e permitir localizá-lo, é também utilizada para verificar o tamanho do fígado. Inicia-se a percussão na altura dos mamilos em direção inferior e no nível do umbigo em direção superior. Marcam-se os locais de som submaciço e se mede a distância entre eles, através da qual se estima o tamanho do fígado. Normalmente, ele possui de 6 a 12 centímetros na linha hemiclavicular e de 4 a 8 centímetros na linha mediana. Caso o fígado esteja com medidas maiores do que essas, pode ser uma indicação de esteatose. A palpação bimanual, também conhecida como processo de Lemos-Torres, também ajuda na determinação do tamanho do fígado. Ela é feita colocando a palma da mão direita no ponto do limite inferior que foi marcado durante a percussão e a mão direita do examinador deve estar apoiada sobre a parede abdominal e deve ir se movimentando na direção do fígado, sendo que os movimentos devem ser realizados pressionando a região na tentativa de palpar o fígado. O ideal é que esses movimentos sejam realizados na inspiração, pois é o momento em que há a descida do diafragma e, consequentemente, a descida do fígado, como pode ser visto aqui nessa imagem. Durante a palpação, algumas características devem ser avaliadas, e uma delas é a borda hepática. Ao pressionar a borda hepática, podemos avaliar a consistência do fígado. O normal é que seja uma consistência elástica, e se for identificada uma consistência amolecida, pode ser uma indicação de esteatose hepática. Bem, os exames laboratoriais vão ser importantes para avaliar o grau de lesão do fígado, e é feito através da análise dos níveis das enzimas hepáticas, alanina aminotransferase e aspartato aminotransferase, e também de outros marcadores de doença no fígado. Na esteatose hepática, como não há lesão tecidual, as enzimas do fígado estão normais, enquanto que na esteatohepatite, que já é uma fase mais avançada da esteatose, há um aumento dessas enzimas, já que o fígado vai estar lesionado devido à infiltração de gordura nesse órgão. Bem, os exames de imagem também podem ajudar a diagnosticar a esteatose hepática. Aqui nessa imagem nós temos uma ultrassonografia mostrando um fígado normal e um fígado com esteatose. É possível de identificar nessa imagem um acúmulo de gordura, representado pela seta amarela, e os feixes sonoros vão ser refletidos por esse excesso de gordura, e as estruturas mais profundas não vão conseguir ser vistas, como está representado aqui por essa seta vermelha. E nessas outras imagens nós temos a representação de duas tomografias, aqui representado um fígado normal e aqui um fígado com esteatose, apresentando um tamanho aumentado. Bem, pacientes que apresentam lesão no fígado comprovada, a biópsia é necessária para a confirmação do diagnóstico, porque os exames de imagem eles só vão mostrar se há presença ou não de gordura. Eles não vão indicar se existe ou não inflamação ou lesão no fígado. Bem, e como é realizada a biópsia? Existem dois tipos de procedimento, a percutânea e a transvenosa. Na percutânea, os médicos utilizam um ultrassom para localizar o fígado e guiar a agulha para obter uma amostra de biópsia de uma área normal. Quando os médicos identificam o local desejado, eles anestesiam a pele da pessoa e inserem uma agulha no fígado. A agulha oca vai sair com um pequeno fragmento de tecido do fígado dentro dela e o médico retira cerca de 3 amostras. Em seguida, essas amostras vão ser analisadas no microscópio para avaliar a presença de alterações nas células hepáticas. Bem, na biópsia transvenosa, é feita uma pequena incisão no pescoço e um tubo oco é introduzido na veia jugular interna direita e impulsionado para alcançar a veia hepática direita.
dando assim acesso ao fígado. A agulha de biópsia é inserida no tubo para recolher a amostra desejada, que em seguida vai ser analisada. Bem, a esteatose hepática ela apresenta 3 graus, que são classificados de acordo com o acúmulo de gordura no fígado. Grau 1 representa um pequeno acúmulo de gordura no fígado, grau 2 um acúmulo moderado e grau 3 um grande acúmulo de gordura no fígado. O grau de esteatose ele não vai ser proporcional à gravidade do quadro. O paciente ele pode ter esteatose de grau 1 e ter muita inflamação, ou ter esteatose de grau 3 e não ter nenhuma inflamação. Dessa maneira, a presença da inflamação vai ser muito mais importante do que a quantidade de gordura presente no fígado. Quanto aos tratamentos, não existe um tratamento específico para essa doença e ele vai variar conforme cada caso, grau e causa da doença. Para pessoas em que a causa da esteatose esteja relacionada com o sobrepeso ou com a obesidade, a perda de peso mediada por uma regulação alimentar e pela prática de exercícios físicos pode ser uma alternativa no controle da esteatose hepática, porque com o emagrecimento vai haver perda de gordura corporal, ajudando a reduzir o excesso de gordura acumulada no fígado. E uma outra medida que deve ser adotada por uma pessoa que tem esteatose hepática alcoólica é suspender o consumo de álcool. Seguindo esse tratamento adequado, o paciente tem altas chances de regredir o quadro de gordura no fígado ou de ao menos estabilizá-lo. E quanto aos medicamentos utilizados na esteatose hepática, eles também vão variar de acordo com cada caso, e os principais medicamentos estudados são a vitamina E, que é indicada para pacientes com esteatohepatite e fibrose hepática, antidiabéticos orais, que são indicados para pacientes que apresentam diabetes tipo 2 e também esteatose hepática, e o ômega 3, que é indicado para pacientes acometidos pela esteatose, porém não é eficaz para pacientes em que a doença evolui para uma esteatohepatite. Bom, esse é o nosso trabalho. Aqui estão as referências utilizadas. Obrigada pela atenção e estamos disponíveis para eventuais dúvidas.